Existem vários fatores que influenciam na abertura dos estômatos. Se você lembra lá a função dos estômatos, fica mais fácil de entender isso, né? Estômatos, eles captam gás carbônico para fazer a fotossíntese e eles, moçada, também vão fazer o processo de transpiração que envolve lá perda de água na forma de vapor. Isso quer dizer, gente, que o grande dilema da vida de uma planta é abrir ou fechar os estômatos. Estômato aberto ou estômato fechado, a planta está lascada de todo jeito. Aliás, vai facilitar muito a sua vida se você entender que a planta está lascada de todo jeito, com estômago aberto ou estômago fechado. O que ela tem que fazer é reduzir o estrago em cima dela. Quer ver como a planta está lascada de qualquer jeito? Se, gente, a planta vai lá e deixa os estômatos abertos, caramba, que legal, né? Isso quer dizer que os estômatos abertos captam o CO2 para fazer a fotossíntese. Entretanto, que merda, né? Isso quer dizer que eles pedem água por transpiração. Inclusive, é impossível fazer fotossíntese sem perder água, né? Não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Em outras palavras, para ganhar de um lado, você vai perder de outro lado. Para você conseguir CO2, o estômago tem que abrir, cara, você vai perder água. Não dá para você fazer fotossíntese sem desidratar. Nesse aspecto, é melhor deixar os estômatos fechados. Poxa, massa, né? Se eu deixo os estômatos fechados, que legal, não pede água por transpiração. Economiza água. Não pede água por transpiração, por outro lado, também não capta CO2 para fotossíntese. Gente, como eu disse, a planta está lascada de tudo quanto é jeito. Estômago aberto, ela se lasca porque ela desidrata. Estômago fechado, ela se lasca porque ela não consegue fazer fotossíntese. Então ela tem que lidar com a política de redução de danos. Ela vai ter que fazer o que é menos pior em cada situação. O que quer dizer que, será que de dia é melhor a planta abrir ou é melhor ela fechar os estômatos? Ora, moçada, de dia tem luz. Se de dia tem luz, de dia tem fotossíntese. Para que haja fotossíntese, você precisa captar CO2, então os estômatos, eles abrem. Durante o dia, fofinhos, os estômatos abrem, porque é de dia que tem luz, é de dia que tem fotossíntese, os estômatos abrem para poder captar CO2 para fotossíntese. Ô Landim, mas vai perder água? Vai! Eu acabei de dizer que a planta está lascada de qualquer jeito. Que ela vai fazer fotossíntese, inevitavelmente, ela vai desidratar. Mas a regra é essa, tá? Estômatos abrem de dia, porque é de dia que tem luz, é de dia que tem fotossíntese. Então é de dia que ela vai precisar de CO2, o estômago abre, infelizmente ela perde água. Enquanto que de noite, ora pessoas, de noite, nesse caso, não tem luz, então não tem fotossíntese. Ô gente, se não tem luz, se não tem fotossíntese, não precisa captar CO2. Nesse caso, gente, os estômatos, eles fecham porque não precisam captar CO2. Ora, não tem luz, não tem fotossíntese, não tem necessidade de CO2. E com isso, né, você acaba não perdendo água por transpiração estomática. De qualquer maneira, a regra básica é essa, né? De dia, estômago abre, nesse caso, para o CO2 entrar, pede água. De noite, estômago fecha. Não tem luz, não tem fotossíntese, não precisa de CO2, né? Já que você já está perdendo muita água durante o dia, vamos segurar a perda de água à noite. Então fecha a noite para pelo menos economizar um pouquinho de água, né? Não faria o menor sentido deixar os estômatos abertos durante a noite. Captava CO2, mas não adianta, não tem fotossíntese, né? Não tem luz. Você iria perder água de bobeira desnecessariamente. Ô Landim, não dá para eu abrir o estômago de noite, captar o CO2, guardar o CO2 e usar o CO2 durante o dia para fazer a fotossíntese? Não, gente, não dá. CO2 é um gás. Né? Para você guardar um gás, você precisaria de um ambiente hermeticamente fechado, coisa que a folha não é. Então não dá para abrir à noite, entrar o CO2, guardar o CO2 e usar o CO2 durante o dia na fotossíntese. Não é possível fazer isso. Ou seja, CO2 não pode ser guardado.
né? Volto a dizer, precisaria de um ambiente hermeticamente fechado. Não é o caso da folha. Então é pegar o CO2 e usar na hora. Mais uma vez, de dia abre essa bagaça, de noite fecha essa bagaça. Mas, moçada, a gente não tem somente dia e noite, luz influenciando a fotossíntese. Nós temos outros fatores. Claro, né? Que o fator primordial que influencia a fotossíntese e automaticamente a abertura dos estômatos é luz. Então, de dia, quando você tem muita luz, estômatos abrem. Ora, pessoas, estômatos abrem exatamente para captar CO2 e, com isso, fazer fotossíntese. Pouca luz, os estômatos, eles fecham. Nesse caso, os estômatos, eles fecham porque não precisam captar CO2. Afinal de contas, não há fotossíntese durante a noite. Pronto. Isso aqui, gente, é o fator número 1, o fator primordial, que regula lá a abertura e fechamento dos estômatos. Mas, moçada, além de luz, nós vamos ter fator de número 2, água, aqui na jogada. Sendo pessoas que toda vez que tem muita água, ora, os estômatos, eles abrem. Faz sentido, né, gente? Os estômatos, eles abrem, porque nesse caso, você não tem problema em ressecar. Não existe risco de desidratação. Ou seja, quando tem água, é a hora que a planta se sente à vontade de abrir o estômago e pegar bem muitão CO2 e bombar na fotossíntese. Porque ela sabe que se ela perder água, tem água no meio, ela repõe água com facilidade. Agora, se falta água, gente, os estômatos eles fecham. O maior medo da vida de uma planta é desidratar. O maior medo da vida de uma planta terrestre é desidratar. Então, faltou água, os estômatos fecham exatamente para a planta não ressecar. Pô, Landim, mas se o estômago fecha, a planta não pode fazer fotossíntese. Beleza, vou dar duas opções para a planta, né? Tem pouca água. Ou a planta abre o estômago, faz fotossíntese e morre desidratada, ou a planta, a gente fecha o estômago, não faz fotossíntese, sobrevive com as reservas dela por um tempo e não morre desidratada. Quer que é melhor, morrer ou não morrer? Não sei vocês, mas eu prefiro não morrer. Então a planta, gente, ela é super previdente. Ela, moçada, faltou água. Se ela abrir o estômago, ela faz fotossíntese, ok. Mas ela morre desidratada. Então o que é que ela prefere fazer? Fechar o estômago. Nesse caso, ela não desidrata, também não faz fotossíntese, não produz alimento. Ela usa as reservas dela. Ô, Landim, se passar muito tempo sem água, se passar muito tempo sem água, ela vai passar muito tempo de estômago fechado, muito tempo sem fazer fotossíntese, sem produzir alimento. Pode ser que as reservas nutritivas dela se esgotem e ela morra. De qualquer maneira, eu te dou duas opções. Eu vou te matar agora ou vou te matar daqui a 100 anos. Tu prefere o quê? Tem o que discutir? Ora, moçada, é melhor adiar a morte, né, o máximo possível. Então, se ela deixa o estômago aberto com pouca água, ela morre agora desidratada. Ela morre agora desidratada. Se ela fecha o estômago, beleza. Ela economiza água, não morre desidratada, não faz fotossíntese. Se ficar muito tempo desse jeito, acaba as reservas e ela morre. Poxa, mas ela morre lá na frente, né? Nesse caso é melhor adiar a morte, mesmo porque lá na frente pode ser que a água volte para o estômago abrir e voltar à fotossíntese. Ou seja, a planta trabalha desse jeito. Entretanto, que tal se eu misturar algumas ideias com vocês? E se tiver, por exemplo, muita luz e pouca água? Eita caramba, bagunçou tudo, né? Porque você tem lá que muita luz e pouca água. Muita luz, manda o estômago abrir, então manda o estômago abrir, e pouca água, manda o estômago fechar. E agora, moçada? Muita luz e pouca água. Um cara manda abrir, o outro cara manda fechar. Faz o quê? Fecha, né, moçada? Vamos pensar? Se o estômago abrisse, legal, né? Você iria fazer fotossíntese. Entretanto, você iria perder água. Como já tem pouca água,
você ia desidratar até a morte. Melhor não abrir, melhor fechar, né? Melhor fechar. Nesse caso, os estômatos fecham exatamente para não ressecar. A Landim não vai fazer fotossíntese, realmente não vai. Paciência. Melhor nesse caso, não fazer fotossíntese e sobreviver. Então os estômatos fecham para não desidratar. Se você tiver pouca luz e muita água, novamente, eu tenho dois estímulos conflitantes, né? Porque pouca luz, cadê tu? Pouca luz, manda o estômago fechar. Muita água, manda o estômago abrir. Novamente, moçada, eu tenho dois estímulos conflitantes. Um manda abrir, o outro manda fechar. E aí, o que é que você vai fazer? Bom, imagina que você resolva abrir, né? Se você abrir o estômago, não adianta nada, né? Porque nesse caso, você não tem luz, não vai captar CO2, não vai fazer fotossíntese, tu tá perdendo água de besta, sem ganhar nada em troca disso. Ô Lani, mas ele tem muita água. Peraí, tu tem muito dinheiro, tu vai rasgar dinheiro por causa disso? Tu vai jogar dinheiro fora por causa disso? Ora, não é porque a planta tem muita água que ela vai querer perder água de besta, né? Guarde seu dinheiro, pode ser que um dia você precise dele. Guarde a sua água, pode ser que um dia você precise dela. Fato é que se a luz está ausente, não tem fotossíntese. Então não precisa captar CO2. Deixar o estômago aberto nessa hora é perder água de besta. Mesmo tendo muita água, não é legal. Melhor fechar os estômatos e economizar a sua água e usar essa água num dia que talvez você não tenha tanta água disponível. Ou seja, os estômatos, eles fecham porque uma vez que não tem luz, não precisa captar CO2 para fotossíntese, porque não vai haver fotossíntese, porque simplesmente não tem luz. Sabe uma ideia muito legal? Toda vez que eu tiver dois estímulos conflitantes, um manda abrir, outro manda fechar. Fecha. Um manda abrir, outro manda fechar. Fecha. Gente, a planta é super desconfiada. A planta é super previdente, né? Se ela tiver a menor possibilidade de se lascar, ela já fecha o estômago. Então, por isso, que se alguém mandar o estômago fechar, fecha. Ah, Landim, mas outro cara mandou abrir. Não interessa. Sempre ganha o que manda fechar. Um doido mandou abrir, o outro mandou fechar. Fecha. Um doido mandou abrir, o outro mandou fechar. Sempre ganha o que manda fechar. Alguém vai lá e briga comigo. Pô, Landim, se tiver, entretanto, pouca luz e muita água, mas água demais, ao ponto da planta estar quase morrendo afogada, nem assim o estômago abre para eliminar água e evitar que a planta se afogue? Não. Nesse caso, se você tiver muita água no solo e não tiver luz, e a planta estiver quase morrendo afogada, ainda assim o estômago não abre. Nesse caso, a planta elimina água de outro jeito. A planta elimina água através de um processo chamado de gutação ou sudação, onde gutação ou sudação é exatamente a eliminação de água líquida, a eliminação de água na forma líquida através de estruturas chamadas de hidatódios ou estômatos aquíferos aqui na parada. O objetivo, gente, da gutação ou da sudação é exatamente eliminar excessos de água do solo para exatamente evitar que a raiz morra afogada, para poder evitar a asfixia da raiz. Evitar que a raiz, entre aspas, se afogue nesse caso. Entretanto, gente, para que você tenha gutação ou sudação, você precisa obedecer a algumas condições. Condições lá para gutação. Número 1, excesso de água no solo. Faz sentido, né? Faz sentido, moçada, porque o objetivo é eliminar excesso de água no solo. Número 2, ausência de luz. Por que ausência de luz? Porque se houver luz, ora, vai ter água e luz. Se tiver água e luz, os estômatos estão abertos. E no que os estômatos estão abertos, os excessos de água são eliminados por transpiração.
Ah, moçada, quer dizer então que para que você tenha gutação ou sudação, muita água no solo e muita luz, ou pouca luz, né? Nesse caso, ausência de luz. Por quê? Por que tem que ter pouca luz para ver gutação? Porque se tiver luz, o estômago está aberto, com muita água e muita luz, o estômago abre, e o excesso de água, nesse caso, é eliminado por transpiração. Só vai haver gutação quando não tiver transpiração, ou seja, nesse caso, quando tiver água, mas não tiver luz. Então, tem muita água no solo, tem pouca luz. Com pouca luz, a gente tem o estômago fechado. Como o estômago está fechado, não tem como eliminar água por transpiração, você elimina a água através de gutação ou sudação. Ah, ainda tem uma terceira condição, né? Tem que ter muito oxigênio no solo. Por quê? Porque o processo, moçada, o mecanismo de gutação, ele depende da bomba de sais da endoderme. Ele depende do mecanismo de pressão positiva da raiz, um dos mecanismos que a gente descreveu relacionado com o transporte de seiva bruta, né? Pressão positiva ou impulso da raiz, sendo que a pressão positiva ou impulso da raiz depende da bomba de sais da endoderme, e no que depende da bomba de sais da endoderme, depende, gente, do ATP fabricado pela respiração aeróbica. Quem não lembra lá como era? O lance da pressão positiva da raiz, da absorção de água da raiz, da endoderme, dá uma olhada lá na aula sobre raiz, na aula lá sobre condução de seiva. Mas fato é, as três condições para a gutação acontecer: muita água, pouca luz e muito oxigênio, para que a respiração aeróbica produza ATP, para a bomba de sais da endoderme funcionar, para a pressão positiva da raiz poder funcionar. Toma cuidado com a besteira, que é para você não confundir gutação com orvalho, né? Às vezes, moçada, você acorda de manhã cedo, em dias mais frios, e aí você vê, gente, em cima da folha das árvores, gotinhas de água líquida. Não necessariamente aquilo ali é gutação. Pode ser orvalho, onde orvalho não é um fenômeno biológico, é um fenômeno físico-químico, que é a condensação de vapor de água sobre a superfície das folhas em noites particularmente frias. Ah, por propósito, né? Pode acontecer não apenas sobre uma folha, mas pode acontecer sobre um carro, né? Às vezes o carro está lá na rua, durante a noite, nem chega a chover. Mas, gente, se você está lá friozinho, né? Você tem que o vapor de água da atmosfera condensa sobre o carro, fica lá umas gotinhas de água, como acontece sobre as folhas com o nome de orvalho. Então, eu encontrei água em cima da folha, não posso garantir que é gutação ou sudação. Pode ser gutação ou sudação, mas também pode ser orvalho nesse caso.